Fala galera, beleza? Léo Azevedo aqui do canal Papo de Vascaíno, passando aqui para dar notícia a vocês já nesse domingo pela manhã, fazer algumas reflexões, trazer alguns pensamentos para vocês aqui relacionados ao Clube de Regatas Vasco da Gama e também ao futebol brasileiro, beleza? Seja muito bem-vindo ao nosso canal, você está no canal Papo de Vascaíno, meu nome é Léo Azevedo e você está aqui com o conteúdo diário nosso, né? Nós temos aí conteúdo no YouTube, no Instagram. É só você ir lá e seguir nossa página. Peço a ajuda de vocês para que a gente chegue aqui, ó, nessa meta que está passando embaixo da sua tela aqui, 1.500 inscritos, tá? Essa é a nossa meta agora. Então, eu confio demais, cara, nos vascaínos e creio que meu conteúdo, assim que chegar, se for produtivo, também deixe seu like. Se não for, pode também deixar o dislike, pode deixar seu feedback, porque ele é muito importante para a gente, tem sido de grande valia, tá? Nós temos aqui no canal vídeo todos os dias, né? Seja em shorts, seja em vídeo aqui vindo falar com vocês pelo menos 2, 3 vezes ao dia aí. Às terças e quintas nós temos aí a questão do canal nosso, né, que a gente tem um quadro chamado Papo na Live, onde a gente sempre traz alguém relevante para o futebol vascaíno, alguém que já foi relevante, alguém que está no momento e torcedores comuns também, né, que tem uma história legal para contar. E isso é muito importante para a gente fazer um bate-papo legal aqui às terças e quintas, sempre ali depois das 7 da noite. Fique ligado então, mas para isso eu peço você para que você ative os sininhos das notificações, deixe seu like e se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com seus grupos de WhatsApp, beleza? Nós temos também os pós-jogos nossos, né, que a gente faz sempre aqui conversando com vocês, e a gente precisa dessa interação de vocês, e eu agradeço muito pela receptividade que eu tenho tido dos vascaínos, né, e também das informações que a gente tem passado. Bem, a gente vai para as notícias agora, começando, né, como hoje, domingo, né, dia de Vasco, a gente está aí hoje para enfrentar o Atlético Mineiro, talvez a 5ª vitória consecutiva, mas a gente precisa falar do jogo contra o Fluminense, né, seria em Cariacica, e não vai ser mais, porque não é permitido em Cariacica devido ao mando de campo, e São Januário também foi vetado pelo BEP, né, que é o Batalhão de Operações Esportivas, né, da Polícia Militar, não permitiu que o Vasco tivesse o desejo de jogar em São Januário, e não vai ser possível isso, o clássico contra o Fluminense. Bem, tendo em vista isso, o Vasco está negociando aí, junto ao Fluminense, o Maracanã, sendo que o Maracanã é um problema já há muito tempo para a gente, porque a dupla Fla-Flu não facilita para o Vasco, e o mando de campo, nesse caso, seria do Vasco, e a gente precisa fazer essas negociações aí, né? Eles estão tentando ver isso para a 22ª rodada, né, do Brasileiro, ou seja, já no retorno, né? 19ª acaba o primeiro turno, 21ª, na terceira rodada, na verdade, do retorno, o Vasco e Fluminense, né? O Vasco também já procurou Brasília, mas Brasília não tinha agenda para isso, e tentaram o Kleber Andrade também para poder ver em Cariacica, mas também não poderia, né? O Vasco tem vontade de jogar no Maracanã devido ao público do Rio de Janeiro, né? E aí, como o Pedrinho disse aqui, ó, ele disse o seguinte, vou ler para vocês. Em relação a Cariacica, ele falou o seguinte: a gente tentou Cariacica porque no primeiro momento era Brasília, mas Brasília já tinha agendado, ou seja, como eu disse, a agenda de Brasília já estava fechada. Cariacica, aparentemente, as torcidas podem ter um confronto, então está com um pontinho de interrogação também. Por isso, estava conversando com o Mário a melhor decisão. E a melhor nem sempre é o que a gente gostaria, disse Pedrinho. Na ocasião, Pedrinho chegou a dizer que a chance de jogar no Maracanã estava descartada, discurso adotado pela diretoria do Fluminense. Mas o GE apurou que essa alternativa voltou a ser considerada nos últimos dias, e o Vasco tem o desejo de jogar no estádio e trata o tema com otimismo. Ou seja, o Vasco quer jogar no Maracanã. O problema é que o Fluminense não estava dando tanta liberdade para isso, mas o Pedrinho está vendo isso, né, com a questão aí do Mário, né, que é o presidente do Fluminense. Também cogitou-se a possibilidade de fazer o clássico no Engenhão, só que parece que o John Textor não quer alugar, a questão do Engenhão também, parece que houve essa situação aí, e acredito que nesses últimos dias aí, essa situação do John Textor se meter na 777, talvez embarrere um pouco isso, porque o Pedrinho respondeu a ele à altura, né, por sinal, e a gente, infelizmente, vamos esperar aí quais são as notícias aí. Cariacica pode haver um confronto, então por isso está quase descartado. Eu não vejo problema com isso, porque o Fluminense e o Vasco não tiveram problema nenhum, cara, em São Januário, sinceramente.
Eu vejo aí bem que um empecilho, algo a mais nesse sentido, para que o Vasco não jogue em São Januário. Mas eu acredito que seria a melhor opção ainda, como mandante que o Vasco é, eu acho que seria a melhor opção essa questão de jogar, né, na verdade, aí em São Januário. Mas o BEP não quer, parece que não vai retornar, não vai vir atrás disso, e vamos esperar para ver o que vai acontecer nesse sentido, né? Vamos para a segunda notícia aqui, né? A gente falou muito sobre reforços. O Vasco apresentou hoje, né, oficialmente e na coletiva de imprensa ali o Emerson Rodrigues, né, que vem por empréstimo lá do Milionários e também junto ao Inter Miami. O Emerson chega para ser o quarto reforço até então dessa janela, né? Coutinho, Alex Teixeira e Souza já foram apresentados e faltava só o Emerson Rodrigues em entrevista coletiva, aquela questão da troca de camisa, e ele respondeu hoje na Vasco TV a alguns jornalistas ali sobre essa questão. Quer muito jogar o Vasco, diz que é um prazer estar no Vasco, estar no Brasil. Também falou um pouco da história do clube, então isso é muito importante para a gente. Se você quiser assistir a entrevista completa, está lá no canal da Vasco TV, mas Emerson Rodrigues foi apresentado hoje oficialmente e possivelmente nos próximos jogos, não sei se ele viajou também para Minas para poder já estar à disposição, mas eu acho que não, pelo que eu vi. Eu acho que ele também nesse jogo ainda não vai, né? Então, assim, vamos ver quando o Emerson Rodrigues vai estrear, mais um reforço do Vasco e por empréstimo até o final da temporada, para a gente ver se vai render ou não, né? Agora, um lance que também ainda continuando em reforços, está falando constantemente, é sobre Yerry Mina, né? Que foi jogador do Barcelona, foi jogador do Palmeiras. Mina é um atacante que tem aí, né, um grande legado no Brasil, principalmente. É um colombiano que jogou agora a Copa América, né? Então, assim, seria ideal se o Vasco conseguisse trazê-lo, mas as negociações surge muito burburinho, né? A gente também não pode aqui trazer para vocês cravar que vai ser ou não vai ser, mas fato é que o Fábio Azevedo, do canal Fanático Vascaíno, perguntou ao Pedrinho, e o Pedrinho disse que conversaria depois, deu uma desconversada naquilo, lá no sorteio da CBF, que o Vasco teve na Copa do Brasil. E a gente espera, sinceramente, né, que o Yerry Mina também venha, sim, sem dúvida nenhuma, para o Vasco da Gama. Hoje, na apresentação de Alex Teixeira e Souza, Marcelo Santiana, que é o diretor executivo hoje do Vasco, também foi questionado sobre isso, e ele deu uma desconversada também. Fato é que nos bastidores dizem que já tem uma proposta para o Yerry Mina, ele gostou disso, mas também, por outro lado, surgiu a possibilidade também dos empresários dele lá, dos representantes dele, dizer que não chegou nada formal. Então, ou seja, o que pode ter acontecido nesse primeiro momento é uma conversa de, olha, a gente quer trazer por empréstimo, que está livre no mercado, a gente quer comprá-lo ou trazer por empréstimo até o final da temporada, o que vocês acham? Talvez algo que não fosse no papel ainda, por isso que a gente não tem tantos detalhes sobre isso, mas a intenção é trazer o Yerry Mina e eu acho que ele acrescentaria demais ele e João Vitor na zaga, seria uma zaga suficiente ali. A gente tenta trazer isso aí também de maneira efetiva, né? E pensando que positivamente seria uma grande contratação para o clube também. Assim como o Coutinho, assim como os outros jogadores que vieram nessa janela aí, com certeza agregarão muito ao Vasco também, né? Para fechar o assunto aqui desse primeiro vídeo da manhã, hoje, do domingo, né, dia 21 aí do 7, a gente vai falar um pouco sobre o lance, né, que a gente não pode deixar passar despercebido, o lance entre Flamengo e Criciúma no Maracanã. Um lance esquisito, um lance que raramente acontece assim, nesse nível, né, da forma que foi. Acontece sempre, às vezes, os lances de 2 bolas em campo, mas logo o juiz para. Mas eu quero pontuar algumas coisas aqui relacionadas a esse lance, sem clubismo, falando de maneira efetiva e trazendo à tona algo que me chamou a atenção. Eu vi o lance algumas vezes, acho que 3, 4 vezes, botei em câmera lenta para ver o lance. Fato é que o jogador do Criciúma fez errado em chutar a bola. Essa desculpa da diretoria do Criciúma em dizer que a bola, que o jogador confundiu a bola, isso é mentira, não teria nem como ali. Percepção do jogador, ele viu que tinha 2 bolas em campo, ele chutou propositalmente contra a bola que o Rafinha estava conduzindo dentro da área, e isso, pela regra, é pênalti, tá? Já deixando claro isso.
mas, em contrapartida, o árbitro do jogo poderia, sem dúvida nenhuma, e deveria, quando viu 2 bolas em campo, parar o jogo naquele momento. Ele não parou e aconteceu o que aconteceu, dando a vitória ao Flamengo. Léo, foi tendencioso? Sim, para mim foi um erro tendencioso que definiu a partida. Ah, mas você está falando isso porque é vascaíno? Não. Estou falando isso porque é um erro grotesco que está na cara de todo mundo do juiz não ter parado o jogo. O que se procede posteriormente a isso, o que procede posteriormente a isso, é outro lance que está na regra e o juiz cumpriu a regra. Mas o lance da bola vindo da torcida, entrando na área do Flamengo, e o jogador do Criciúma chutando, nesse espaço de tempo até o jogador do Criciúma chutar, tinha muito tempo para o juiz parar essa bola, porque ele estava de frente para a jogada. Ele não parou porque ele não quis. Então, ou seja, erro crucial da arbitragem brasileira, mais uma vez, e acabou nesse jogo favorecendo o Flamengo. Pode favorecer em outras áreas, outros clubes, mas enfim, nesse jogo foi contra o Flamengo, foi a favor do Flamengo. Deu-se o pênalti devido à ignorância do árbitro. Deu-se o pênalti porque o árbitro seguiu a regra. Tudo bem, mas são várias posições e tudo. Não, para mim, o tempo hábil ali entre o torcedor jogar a bola na área e o jogador do Criciúma chutar, para mim já seria suficiente, porque a bola ela não chegou do nada e o jogador já chegou chutando. Levou-se ali alguns segundos, aonde o árbitro poderia interpretar e falar, olha, parou, calma aí, dá a bola aqui, continua jogada aqui, bola ao chão, e acabou, meu irmão. Ele poderia fazer isso tranquilamente. Erro grotesco da arbitragem, prejudicando o Criciúma e favorecendo o Flamengo nesse caso. Se você for discutir o que está na regra, é uma outra história. Mas que o árbitro, no tempo dele de percepção entre a bola cair ali dentro do campo e o chute do Criciúma, ele poderia ter parado o jogo, sem dúvida nenhuma, ele poderia ter feito. Um erro justifica o outro, Léo? Não. O jogador do Criciúma chutou a bola, o juiz fez cumprir a regra. Porém, isso é totalmente absurdo. A CBF tem que se posicionar relacionado a isso. Não com a regra, mas a percepção do árbitro em parar o jogo. Porque qualquer jogada de 2 bolas dentro de campo, o juiz na hora para. Por que essa do Flamengo não parou? É isso que intriga os torcedores de modo geral. É isso que intriga os torcedores que torcem para outros clubes, sejam cariocas, paulistas, mineiros, não interessa. Fato é que hoje os 3 pontos foram condicionados pelo erro do juiz. Assim como o jogador do Criciúma deu mais uma chance ao juiz de continuar com esse erro. Ou seja, minimizou um pouco o erro do juiz? Sim, porque o juiz, até uma certa parte, cumpriu o que está na regra. E antes disso, é que ele não fez nada. Então, ou seja, por que tantas jogadas, eu poderia aqui trazer um vídeo só com essas jogadas de 2 bolas em campo, o juiz parando, e nesse momento o juiz não para, vendo o lance de frente. Fica a pergunta para vocês, já queria saber de vocês no comentário o que vocês acham sobre isso, não sobre a regra, porque está na regra realmente, qualquer objeto lançado na direção do jogador, ou lançado na direção da bola e que pare o jogo, que interfira no jogo, é lance direto. Lance direto fora da área, falta. Lance direto dentro da área, pênalti. Então, o juiz cumpriu a regra da FIFA. Porém, ele errou em não fazer nada. E aí fica a pergunta. Queria perguntar a vocês o que vocês acham, se vocês concordam com essa regra, se vocês não concordam, se o jogo hoje foi tendencioso ou não. Eu queria pedir a vocês para que vocês comentassem bastante esse vídeo conosco aqui, beleza? Então, essas foram as notícias da manhã do Vascão da Gama nesse domingo. Quero aqui pedir a vocês também um momento aqui de reflexão para que a gente entenda todas as áreas do Vasco, o que tem acontecido no Vasco. Então, a gente vai falar num outro vídeo sobre as questões dos patrocínios, a questão aí também da liminar, onde foi suspenso por 90 dias. Mas eu peço a você para que você se inscreva no nosso canal, ative os sininhos, deixe seu like, porque ele é muito importante para a gente, deixe seu feedback. O like, ele faz o YouTube oferecer nosso conteúdo para outros vascaínos. Então, eu quero pedir a você essa ajuda, por gentileza, mas não esquece também, vá lá na nossa página no Instagram, @papo.d.vascaíno, e se inscreve lá também, siga a gente lá, porque tem sido bem legal lá a nossa recepção, tem sido bem legal, assim, os nossos vídeos. Eu tenho certeza que você vai gostar. Deixe seu feedback para a gente, porque ele é muito importante. Fiquem todos com Deus, saudações vascaínas, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.